Galaxy M52 oficial e S21 FE na berlinda. Apple e Samsung na mira do Procon. Xiaomi Civi anunciado e Redmi 10 à venda no Brasil. Primeiras imagens da linha Galaxy S22 e iPhone 14 com novo visual e corpo de titânio. Chegou a hora de ficar bem informado com todas as principais notícias dos últimos dias em mais uma edição do Plantão TC. A Samsung vem renovando sua linha intermediária e o mais recente lançamento da marca é para a família Galaxy M, o Galaxy M52 5G. Como o nome já diz, o modelo é mais um a chegar já compatível com a quinta geração da internet móvel, tendo ainda outros diferenciais legais para a categoria como a tela Super AMOLED de 120 Hz, câmera de 64 megapixels e hardware poderoso com chip Qualcomm Snapdragon 778G e 8 GB de RAM. Quem gostou do Galaxy M51 pela bateria de 7.000 mAh é que pode ficar desapontado porque o novo aparelho traz só 5.000 mAh. Deixando o Galaxy M62 sozinho com a capacidade maior. Ainda não sabemos quando o Galaxy M52 5G chega ao Brasil, mas ele já está sendo vendido lá fora por algo perto dos R$2.000. Enquanto ele não chega por aqui, a Samsung apresentou em nosso país, nesta quarta-feira, o Galaxy M22, a opção mais baratinha para quem quer um bom desempenho, bateria que dura muito e boa tela Super AMOLED de 90 Hz sem gastar muito. O celular chega em 3 opções de cores, pelo preço sugerido de R$ 1.800 nas cores preto, branco e azul. Seguindo na Samsung, quem não deve ser vendido no final das contas é o Galaxy S21 FE, que depois de muito disse-me-disse, parece ter sido mesmo cancelado. O aparelho que chegaria como opção mais em conta da linha S21 foi mais uma vítima de escassez de componentes que assola o mercado desde o ano passado. E depois de ter tido sua previsão de lançamento adiada de agosto para outubro, agora tem indícios de que nem mesmo será oficializado pela marca. Isso é dito porque a Samsung começou a excluir páginas de suporte do Galaxy S21 FE em vários locais do mundo, mostrando ao menos que recuou da decisão de lançar o aparelho em alguns mercados. Como a marca não comenta rumores, não dá para saber o motivo exato das páginas serem removidas, então é esperar e ver se ele vai ser apresentado nas próximas semanas ou se a Samsung vai fazer a egípcia. Ainda falando sobre a Samsung, mas não apenas dela, o Procon de São Paulo notificou a sul-coreana e a sua rival Apple a prestar esclarecimentos sobre a venda de produtos sem carregador na caixa. Os alvos são os recentes dobráveis Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 por parte da sul-coreana, enquanto ao lado americano os responsáveis pela chamada de atenção foram os modelos da linha iPhone 13, que sequer tiveram venda iniciada no Brasil ainda. Assim como foi em ocasiões anteriores, o Procon acusa as empresas de praticar a venda casada, obrigando os consumidores a adquirirem um acessório essencial para o funcionamento dos produtos separadamente. A Samsung se manifestou sobre o caso, afirmando se tratar de uma política para reduzir a produção de lixo eletrônico e que vem trabalhando desde 2017 para padronizar a entrada USB-C em seus dispositivos e assim permitir que um único cabo seja compatível com todos os celulares mais recentes. Agora as marcas precisarão responder ao Procon sobre o assunto e então a pena será estipulada pelo órgão de acordo com as irregularidades encontradas. A Xiaomi anunciou mais uma linha na China, chamada Civi. Segundo a marca, ela vem para substituir a afinada linha Mi CC, tendo foco no público jovem com design bem trabalhado, especificações potentes e câmeras que entregam qualidade suficiente para os posts em redes sociais. Seus maiores destaques são a tela AMOLED de 120 Hz, o processador Snapdragon 778G com até 12 GB de RAM e a bateria de recarga de 55 watts. O aparelho deve ser restrito no mercado chinês, já estando disponível por lá por preços que partem de cerca de R$ 2.100. Quem curtiu o visual do Civi e ficou triste por ele não sair da China, pode se animar, pois a Xiaomi deve usar linhas parecidas com a sua família 12. Segundo informado, o Xiaomi 12 deixaria de lado a tela curva em todas as bordas para entregar um design mais tradicional com curvatura apenas nas laterais, sendo possível que o módulo traseiro de câmera do Civi também sirva como base para o visual do novo flagship. Enquanto o Xiaomi 12 não chega, a marca inaugurou na última semana mais uma loja no Brasil, sendo essa a primeira da região sul do país, em Curitiba. A loja teve a TV transparente da marca e os conceituais Mix Fold e Mix 4 em exibição, mas os produtos não devem ser vendidos no Brasil oficialmente. E quem chegou do mais absoluto nada foi o Redmi 10, novo baratinho da marca, com tela de 90 Hz, câmera de 50 megapixels e bateria grande para os 2 dias de uso.
O aparelho tem um preço sugerido de R$ 2.000, sendo vendido na versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A linha Galaxy S22 deve ser apresentada pela Samsung em janeiro do ano que vem. E como era de se esperar, os rumores sobre ela já começaram a ganhar força a cada dia que passa. Nos últimos dias foram publicadas imagens em alta qualidade dos 3 celulares da família, dando uma ideia de como eles podem ser quando forem de fato apresentados pela marca. Começando pelos 2 menores, tanto o Galaxy S22 quanto o Galaxy S22 Plus trazem design bem parecido com os atuais S21 e S21 Plus, incluindo tela plana com furo centralizado e poucas bordas ao redor, e 3 câmeras traseiras alinhadas verticalmente no canto superior esquerdo. O bloco de câmeras é que passaria por uma sutil mudança, perdendo o acabamento que faz com que ele pareça ligado à lateral dos aparelhos e assim ficando limitado ao painel traseiro, como acontece com as outras linhas da Samsung. Já o Galaxy S22 Ultra traria mudanças drásticas no visual para agradar aos órfãos da linha Galaxy Note, que pelo visto foi mesmo descontinuada. O aparelho teria quinas bem retas, tela e traseira com laterais curvas e, olha só, slot para canetinha SP na parte inferior. Além disso, o módulo de câmeras traseiro teria um novo design, sendo divulgadas 2 opções pela mesma fonte. A primeira é de um único bloco disforme para 4 câmeras e demais componentes, enquanto o segundo teria 2 blocos separados com um visual que remete ao Galaxy Note 10 Plus. Por último, foi comentado que a linha pode ter mudanças de nome, com o Galaxy S22 Plus, na verdade, chegando como S22 Pro e o Galaxy S22 Ultra sendo lançado como Galaxy Note 22 Ultra, que certamente pode acabar confundindo muita gente. De qualquer forma, ainda faltam aí alguns meses para a chegada da linha S22 e ainda vamos ter muitas notícias sobre ela no Plantão TC. E por falar em aparelho que ainda vai aparecer muito por aqui, começaram a surgir rumores sobre a linha iPhone 14. Depois de imagens publicadas pelo nem sempre confiável John Prosser, chegou a vez de Mark Gurman se pronunciar sobre a próxima geração dos celulares da Apple. Segundo ele, a marca irá sim adotar uma linha visual totalmente nova com seus próximos produtos, mas preferiu não dar detalhes específicos sobre quais mudanças seriam planejadas. Entre as especulações estão o fim do Notch em prol de um pequeno furo na tela para as câmeras de selfies nos modelos Pro, ficando o sistema de reconhecimento 3D do Face ID sobre o display. Os aparelhos mais caros também teriam seu corpo feito de titânio, garantindo ainda mais resistência. Já os modelos mais baratos seguiriam com o Notch de tamanho reduzido que foi apresentado com o iPhone 13, trazendo o corpo em aço inoxidável ou alumínio. Também é dito que os aparelhos devem ter câmera principal de 48 megapixels, mas não se sabe se isso seria algo exclusivo das versões mais caras. Por fim, o iPhone mini deve ser finalmente aposentado após 2 gerações, dando lugar ao iPhone 14 Max, que chegaria com o mesmo tamanho da variante Pro Max, mas mesmo conjunto de hardware do iPhone 14. Como sempre, é esperar para ver. E chegou ao fim mais uma edição do Plantão TC. Essa semana foi bem animada, hein? Agora é hora de comentar aqui embaixo qual notícia mais te marcou. Está ansioso pela chegada do Xiaomi 12? Ficou chateado que o Galaxy S21 FE não vai ser mais lançado? E o iPhone 14? Será que vem o bichão mesmo? Enquanto você comenta, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!